Voltamos com o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui Carlos Lima, coordenador da Comissão Pastoral da Terra aqui em Alagoas. Há algum tipo de ódio contra o trabalhador rural? Olha, nós tivemos um momento aqui no estado, inclusive, que as pessoas iam para um atendimento público, tipo no posto de saúde, e diziam, não te atendo porque você é sem terra. Assim, isso extrapola a questão da luta de classe, isso extrapola a disputa por terra, isso porque é o ser humano, né? Independente se ele é latifundiário ou se ele é sem terra, eu acho que o tratamento, o Estado deve dar um tratamento igual, tanto destinado ao sem terra como ao latifundiário. Claro que a disputa vai sempre existir, ela faz parte, inclusive, da democracia. Agora, quando chega no ódio de classe, aí eu acho que, para mim, o limite, o ser humano, ele é esquecido e aí você é visto como um animal bruto, muitas vezes como uma barata, um animal asqueroso, assim. É uma tentativa de diminuir o ser humano, de brutalizar, de tal forma que até o próprio sem terra, ele talvez em algum momento não se sinta gente, não se sinta ser humano. Nós ouvimos vários relatos, por exemplo, de trabalhadores que antes de ir para o acampamento, que diziam assim, eu detestava sem terra. Quer dizer, é o pobre detestando o pobre, porque é incentivado, é criado um ódio entre essas pessoas. É como se fosse uma ferida que tem que ser logo curada, porque ela pode crescer e pode tomar conta. E isso também, isso fica muito claro quando você tem as vítimas fatais, né? Por exemplo, Alagoas tem 23 assassinatos no campo. Ninguém foi preso. Recentemente foi preso o assassino, o executor do companheiro Jaelso, depois de mais de 10 anos. Então, assim, mas ainda não foi a julgamento. Então, quando você chega a matar o ser humano, é porque não é mais uma questão de disputa, não é uma questão de adversário, não é mais o campo das ideias. Eu tenho que exterminar porque eu odeio essa pessoa, eu odeio essa forma dela se organizar, eu odeio essa forma dela gritar, eu odeio esse jeito deles andarem juntos. Então, assim, isso, infelizmente, faz parte da nossa sociedade. É lamentável ainda que no século XXI a gente não consiga entender que a questão da terra é uma questão social e que deve ser resolvida e que todos os países desenvolvidos do mundo realizaram a reforma agrária. Isso não é uma bandeira socialista, comunista, revolucionária. É uma reforma, e reforma que faz é o sistema capitalista. Então, assim, só que no Brasil, em Alagoas, isso virou, essa questão da propriedade é tão séria, é tão importante, que ela virou uma bandeira de luta de classe. O ódio ou preconceito, há ódio ou preconceito contra o líder de um movimento rural? Assim, eu já tive a oportunidade de estar em algum lugar e o cara disse, por que você está aqui? Você não podia estar aqui. Sim, por que eu não posso estar aqui? Não, porque você não é da Pastoral da Terra. Sim, e daí, por que eu não posso estar aqui? Porque eu não posso ver um jogo do time que eu gosto de torcer, porque eu não posso tomar uma cerveja, porque eu não posso ir à praia, porque eu só posso estar na rua o tempo todo, eu só posso estar no acampamento o tempo todo, no assentamento o tempo todo. Eu digo isso porque em certo momento é necessário desmistificar. Um líder rural, um líder de sem terra, pode comer bem, beber bem? Eu acho que todo mundo devia comer bem, beber bem, ter acesso a lazer, ter acesso à cultura. Imagina uma pessoa que nunca pôde ir a um teatro. Imagina uma pessoa que nunca pôde ir ao cinema. Eu já levei alguns jovens perguntando assim, você já foi ao cinema? Não. Vamos. Imagina uma pessoa não ter acesso à arte, não ter acesso à diversão porque ela é pobre ou porque ela é sem terra ou porque ela está organizada, assim. Isso por dizer assim, isso é uma pequenez de alguns setores que, no sentido de dizer assim, olha como eles são, aí tenta criminalizar nesse sentido. Assim, você só pode fazer isso, você só pode fazer luta, só pode estar na sua terra, só pode beber daquela água que não é potável. Você, assim, foi separado, foi destinado um lugar para os pobres. Quando os pobres fazem um movimento em relação ao centro, esse movimento tem que ser... Há uma tentativa de se criar casta? Sim, é por isso que eu estou dizendo. Foi colocado
um local, um espaço, vocês podem ficar aqui. Na beira da BR vocês podem ficar. Nas beiras de rodovia vocês podem ficar. Agora, se vocês fazem um movimento para questionar a propriedade da terra, para questionar a certas autoridades que, ao invés de dar exemplo, roubam as crianças, roubam merenda, não fazem a reforma agrária, desviam o recurso. Então, isso pode, mas fazer luta não pode. O seu lugar é parado. O melhor pobre é pobre quieto. É pobre aceitando a sua realidade e dizendo assim, essa é a vontade de Deus, isso é natural. Isso é o melhor pobre. Quando o pobre entende que não é a vontade de Deus e que isso não é natural, que se ele é dominado é porque tem alguém dominando, porque tem um grupo dominando, e é preciso primeiro reconhecer que é dominado e depois lutar, ter consciência de luta para transformar essa realidade, esse pobre não serve. Quanto tempo você tem de CPT? Eu entrei na CPT em 1993. Fui convidado pelo padre Aldo Giazon, era um italiano, que trabalhava em Colônia Leopoldina, e ele me convidou para ir para a CPT. Eu fui formado dentro da igreja, minha família é católica, e participei da Pastoral de Juventude do Meio Popular, que eram jovens que se organizavam, jovens pobres que se organizavam. Depois eu fui secretário voluntário da Pastoral Operária por 2 anos e, em seguida, fui convidado por Padre Aldo para vir para a CPT. Meu papel na CPT era mais burocrático e, depois do 2º ano, aí eu passei a visitar as comunidades, a entender como era a vida no campo, e daí Padre Aldo teve que sair, porque senão morreria, né? Saiu, foi para a Bahia, depois retornou para a Itália, hoje vive na Itália. E nós continuamos o trabalho mesmo com uma ameaça. Tá? Uma das diferenças, eu acho que a sociedade às vezes não compreende, é que a Comissão Pastoral da Terra, como não está dizendo, é uma comissão, são pessoas ligadas à Igreja Católica, mas que nós temos uma relação com outras igrejas. Por exemplo, a Igreja Batista do Pinheiro temos uma excelente relação. Nós somos ecumênicos desde a nossa fundação, em 1975, né? Nós somos ecumênicos. E que a gente preste algum serviço a esses camponeses. Nós não somos um movimento dos camponeses, como é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, como é o movimento de libertação de sem terra. Nós somos um apoio, um serviço da igreja a essas famílias. O que você aprendeu na CPT? Com a CPT? Eu aprendi muito com os trabalhadores. Quando eu cheguei na CPT, eu fiz um trabalho em União dos Palmares, no bairro chamado Terrenos. E a gente estava conversando com a família e um menino me falou assim... Eu estava conversando e eu perguntei, qual é o teu sonho? Ele falou, devia ter uns 8, 9 anos. Ele falou assim, o meu sonho é um dia comer arroz com feijão. E eu falei, não seria arroz com feijão e carne? Ele falou, não, porque aqui ou eu como arroz ou eu como feijão. E um dia eu queria comer arroz com feijão. Isso me tocou profundamente, assim, eu não esqueço, isso já tem mais de 2 décadas. E eu não esqueço, assim. A CPT me ensinou que existe uma injustiça muito grande contra os pobres e a gente precisa reparar essa injustiça. E não dá para ser cristão, não dá para ser católico, não dá para ser protestante, se a gente não entender que o irmão tem que viver bem. Eu aprendi isso na igreja e aprendi isso com os trabalhadores. E acho bonito aqueles que não têm nada de oferecer tanta coisa. Então, assim, eu aprendi mais com eles do que eles comigo, com certeza. O que nesses 24 anos... ou quase com 24 anos, você entende que a luta ou a assistência ao trabalhador, ao sem terra, evoluiu? Olha, eu acho que nós conquistamos algumas áreas. Nós temos um território hoje sem terra, com as dificuldades que eu falei, de difícil acesso, de água, mas nós temos um território sem terra de 100 mil hectares, né? Uma área considerável. Nós temos as realizações das feiras camponesas, das feiras agrárias, uma produção que mexeu com o comércio das cidades, por exemplo, de União dos Palmares, de Maragogi, de Atalaia, onde estão os grandes focos da reforma agrária no nosso estado. Nós temos hoje filhos de trabalhadores que são técnicos agrícolas, que são agrônomos. Então, assim, nós conseguimos conquistar a terra, nós conseguimos colocar uma produção de alimentos e nós conseguimos construir, ainda que minimamente, uma consciência de que não é natural a pobreza. O empobrecimento não é natural, ele é resultado de um processo de exploração. Eu acho que isso
já vale a pena, eu acho que isso é importante. Estamos longe da sociedade que nós queremos, muito distante, mas assim, é isso que nos motiva a continuar, né? As estratégias de luta melhoraram? Eu acho que as nossas ferramentas estão um pouco enferrujadas, eu tenho dito isso, porque antes a gente tinha um processo muito, vamos dizer assim, cartesiano. Nós entrávamos, fazíamos a pressão, o governo cedia, era feita a reforma agrária. Hoje em dia as famílias estão há 2 décadas aguardando a reforma agrária e o governo não faz. Mas nós fizemos um processo de resistência extraordinário, né? Uma família que passa 2 décadas em 30 hectares de terra, ali dividindo com mais 60 famílias, ou na beira da rodovia, na beira da BR, mesmo ali naquela coisa estreita, espremido, consegue plantar um milho, consegue plantar uma macaxeira, consegue plantar uma melancia, consegue vender na beira da estrada. Eu acho que isso ainda é um processo extraordinário, levando em consideração que Alagoas, como eu disse, a propriedade da terra, ela é o centro da organização do capital. O que seria desenferrujar essa estratégia? Eu acho que a gente devia... O Dom Helder tinha uma frase que eu acho extraordinária, ele dizia assim, a gente deve mudar sempre para continuar os mesmos. E eu acho que a nossa luta pela reforma agrária, ela é necessária, ela é urgente, ela é legítima. Mas eu acho que a gente teria que ter outros procedimentos, não mais só o da ocupação da terra, não só mais a da ocupação do INCRA. Eu acho que a gente devia entrar por outros caminhos. Mas, assim, eu preferia não dizer o que eu penso sobre isso, para não ser mal interpretado, assim. Mas, assim, eu acho que a gente precisa caminhar mais adiante, com mais força, com mais vontade, com mais determinação, porque... Um governo Temer ou um governo de direita ajuda o movimento a se unir? Eu acho que o governo Lula ele fez um mal terrível às organizações populares sindicais, porque, de certa forma, aqueles dirigentes que contribuíram para a mudança do país, que lutaram na época da ditadura, eles passaram a ser .org. Eles passaram a viver dentro dos gabinetes. E foi um erro quando se abandonou o espaço das ruas, o espaço das praças, porque é aí a nossa trincheira. Tinha que ter o governo de esquerda, mas tinha que ter povo na rua. O mesmo antídoto que a gente usava contra Fernando Henrique Cardoso, contra a direita, a gente teria que usar também no governo Lula. E acho que esse foi um erro gravíssimo dos movimentos. Mesmo que o movimento do campo fez muita mobilização, fez muita denúncia, fez muita ocupação, mas não houve uma ascensão dos movimentos de massa. Esse governo permite isso? Esse governo ele é muito ruim, ele é um governo impopular, e ele se sente bem por ser impopular. Diz, por ser impopular, eu quero fazer as reformas que outro governo não faria. Ele está juntando muita gente, ele está dizendo, olha, essa é a oportunidade de vocês se unirem, essa é a oportunidade de frear essas reformas. Eu acho que num governo de direita que pressiona e que tira direitos dos trabalhadores, eu acho que a bandeira fica mais clara, o movimento fica mais claro. Então, assim, ou vai para a rua ou você se acaba. Eu acho que está dado o jogo. Agora, assim, temos que ter a capacidade de novo, reassumir as ruas, de novo reassumir as praças, de novo entender que o movimento popular, o movimento sindical tem uma forma de atuar, o governo tem outra forma de atuar. A gente não pode misturar. Podemos dar apoio, mas misturar não. A gente vai para mais um intervalo, nós estamos aqui com o Carlos Lima, coordenador da Comissão Pastoral da Terra em Alagoas. Voltamos já com o programa Ponto de Vista.